Gente, nós estávamos falando aí das vias aéreas, falamos da rinocinusite e vamos falar um pouquinho hoje dos fluidificantes expectorantes, né? É uma classe muito corriqueira, é bastante utilizada, né? E a gente precisa só entender o princípio disso daí. Como nós já falamos, né, o muco, né, que o muco ele precisa estar muito fluido, né, precisa estar bastante hidratado para ocorrer a substituição constante do muco novo. Então, a retirada desse muco é importante, a troca desse muco, né? Para ocorrer a substituição do que o senhor falou, professor? Do muco. Ok. Então, esse processo é chamado de expectoração, né? Quando nós estamos trocando esse muco, substituindo esse muco mais antigo pelo muco mais novo, recente, recém-sintetizado. E as características desse muco é importante a gente conhecer e saber, né, o que significa. Esse muco, ele normalmente, ele é bem fluido, levemente esbranquiçado, né, como eu já falei para vocês. A constituição dele é muito de mucina, proteína e bastante água. E esse muco ele é secretado continuamente pelas células caliciformes e vai ficando em cima dos cílios, né? E os cílios vão tendo a movimentação que nós chamamos de batimento ciliar e vai arrastando esse muco, né? O muco superior é arrastado para baixo, inferior para cima, se encontram e nós deglutimos constantemente esse muco. Tudo isso eu já falei já para vocês. Bom, esse muco, a função dele principal, além de filtração do ar que nós estamos inalando, né, é também para umidificar esse ar que está vindo, né, umidificar e aquecer também esse ar. Então, esse muco ele é importante para filtrar, umidificar e aquecer. E as impurezas que estão presentes nesse muco acabam ficando impregnadas sobre esse muco. E por isso que é importante a remoção, né, o arraste pelos cílios, para substituição frequente desse muco. Existe situações em que esse muco ele acaba perdendo aí a sua característica de fluidificação, principalmente quando não se toma líquido, né, de forma satisfatória, né? Os fumantes também têm uma paralisação ciliar, então você acaba não tendo o arraste desse muco de uma forma satisfatória, né? E isso gera um acúmulo de muco. É por isso que o fumante tem sempre aquela que a gente chama de pigarrinha, né? Há sempre aquela pigarra, mas que está engasgado, né? Porque os cílios, eles não batem adequadamente, e principalmente de manhã, acorda com aquela tossinha aí, com esse engasgamento.
Bom, e à medida que nós vamos respirando, e principalmente, né, num ambiente, né, vamos supor, de ar-condicionado, né, hoje está calor, tal, o ar fica mais seco, e a gente acaba, né, utilizando mais essa fluidificação e tirando essa umidade do nosso muco para umidificar esse ar que nós estamos inalando. E aí, esse muco, ele tende a ficar mais seco, né? Ele vai ficando ressecado. E à medida que ele perde a sua fluidificação, ele acaba ficando mais aderente. Ele acaba grudando mais, ficando mais preso, né? E isso vai dificultando aí, né? Dificultando essa troca. Muito bem. Então, uma das principais coisas que nós temos que fazer é hidratar, tomar bastante líquido, né, para oferecer uma boa fluidificação para esse muco. Então, isso é importantíssimo. Principalmente os pacientes idosos que já não sentem sede adequadamente, não tomam água adequadamente, portanto, o muco tende a ficar mais impregnado, mais seco e causar mais problemas. Por isso que o idoso tem que estar sempre atento para tomar água, mesmo não tendo sede, tem que tomar água. Ok? Muito bem. E esse muco, quando ele fica preso, quando ele fica impregnado, se tiver alguma bactériazinha lá, essa bactéria acaba se multiplicando rapidamente pelas condições fisiológicas que vai encontrar, como uma temperatura ideal, né, 36,5, próximo aí de 37 graus, e bastante proteína. Então, essas bactérias vão se proliferar. E aí, esse muco, ele passa a ser contaminado, né, por essas bactérias. E aí, então, nós vamos ter aí um quadro, né, de contaminação, mas que, aparentemente, por enquanto, está apenas no muco. O muco está contaminado. Né? E esse muco, quando ele se contamina, né, ele muda as suas características, né? Ele se torna mais viscoso, mais pegajoso ainda, e ele modifica a sua coloração. Ele fica assim com um aspecto mais esverdeado ou amarelado, né? Essa é a característica do muco contaminado. Ok? Tudo bem, gente? Muito bem. E aí? E aí nós temos que fazer com que esse muco se movimente, fazer com que esse muco seja substituído, retirar esse muco contaminado para que venha um muco novo, para que substitua, né, esse muco velho, e assim a gente joga para fora aí, né, esse muco contaminado. Muito bem. E aí existem algumas formas para a gente fazer isso, né? Desde meios fisioterápicos até meios farmacológicos, né? Nós temos que utilizar para facilitar a troca desse muco, para facilitar a expectoração desse muco. Ok? Muito bem. Eu já falei para vocês que quando se contamina a via
é superior, é importante o quê? É muito importante a lavagem, né? Com soro fisiológico. Eu não sei se eu comentei uma coisinha com vocês, eu acredito que eu deva ter aumentado. E que está na mídia hoje, aí, muitos médicos estão orientando isso, a fazer inalação com soro e bicarbonato. Alguém viu já? É na mídia? Fala isso? Já ouvi sim, professor. Né? Então, é porque o bicarbonato ele vai alcalinizar, né? E muitas bactérias não conseguem sobreviver a meios alcalinos. O vírus, né? O COVID, ele também não consegue sobreviver e se multiplicar em meio alcalino, é isso que estão recomendando, né? E também em meio alcalino, o muco, tá? Ele acaba se tornando mais fluido, né? Então, por isso que a lavagem com soro fisiológico e bicarbonato é interessante. E quando não se tem o bicarbonato, a glicose também ajuda a fluidificar, a soltar esse muco. Já não é bom para o COVID, né? Mas para a nossa finalidade aqui da nossa aula, ajuda. Mas o bicarbonato hoje está mais interessante por causa disso, tá? Da alcalinização que ele faz, né? E o COVID que está impregnado, ele não vai se multiplicar. Ele não vai sobreviver. Ok? Então aí, a dica. Não é também muito não, tá? E aí, em um frasquinho de 10 ml de soro aí, né? Você pode pôr uma meia colherzinha de café, tá? De bicarbonato. Não coloca muito não, senão você vai também gerar uma alcalose aí. Não precisa tanto assim não, tá? Meia colherzinha de café em 10 ml de soro. Ok? Muito bem. E aí, gente, então, nós temos aí, né, os fluidificantes e expectorantes, ou os mucolíticos, né? Aqui nós estamos falando da secreção brônquica, né, a produção de até 100 ml, 100 ml por dia. Gente, só um minutinho, por desculpa, gente. Vamos lá. Então, a secreção aqui de até 100 ml por dia, né, em 24 horas. A composição de mucopolissacarídeos, mucoproteínas, proteínas, gorduras, água, eletrólitos, tal. Isso aí, então, é a composição. A secreção brônquica, né? Responsáveis pela produção dela, então, são as nossas células, a mucosa e epiteliais, né? A superfície mucosa, glândulas submucosas, vasos que nutrem essas glândulas, né? Levando lá o suprimento para elas e o líquido que precisa. E nós temos duas camadas. A camada mais interna, mais fluida, essa interna que está mais próxima da superfície, né, epitelial, onde os cílios se movimentam.
e a viscosa, que é a parte mais superior, aonde fixa as partículas, aonde é impregnado aí as partículas presentes no ar, tá? Então, essa camada interna aqui, gente, é muito importante, essa fluidez dela, para que os cílios se movimentem. E a movimentação, os cílios movimentando essa parte interna, automaticamente, a parte viscosa também será movimentada. E aí, nós precisamos de depurar esse muco, né? Nós temos que fazer a depuração do muco. E existem fatores que favorecem a depuração. Broncodilatação. Gente, fármacos broncodilatadores levam ao aumento da depuração. Eles aumentam o batimento ciliar, tá? Então, todo fármaco broncodilatador, ele aumenta o batimento ciliar, favorecendo aí a depuração. A drenagem postural. Essa drenagem postural, gente, muitas vezes, né, o paciente em casa, ou mesmo hospitalizado, ou mesmo em casa, você pode usar aqui, pôr esse paciente de lado, né, com a boca voltada mais para baixo, e você fazer o que a gente chama de tapotagem. Tapotagem. Tapotagem é você com a mão desse jeito. Vocês estão conseguindo ver o que estão fazendo com a mão? Sim. Então, sim, prof. A mão desse jeito, tá? Não é a mão aberta, tá? É a mão assim, curva. E você vai batendo, tá? Nesse paciente, aqui pelas costas, tudo, tá? É na área, o tórax. Isso a gente chama de tapotagem, né? Na hora que você bate, tá? A tendência é da secreção se soltar. E aí começa a dar o reflexo de tosse e o paciente começa a drenar aquela secreção. Obviamente, né, que para que isso dê um bom resultado, você precisa estar também bem hidratado, né? A hidratação é importantíssima. Então, uma hidratação adequada evita, né, o ressecamento dessas secreções. Nebulização com soro fisiológico? Então, aí, um ponto de interrogação, né? Sim. Alguns autores, tá, não dá muita importância para a nebulização, mas ela é importante, né? Ela vai ajudar a fluidificar, você está inalando soro, né? Então, você vai ajudar, certo? E os mucolíticos e expectorantes? Alguns médicos são contra o uso desse fármaco, acham que você tem que ingerir água, acham que tem que fazer inalação com soro, mas esses fármacos são importantes, eles têm uma função, né? Eles têm um mecanismo de ação, alguns nem são conhecidos, mas o resultado clínico é conhecido. Então, isso aqui é o que nós temos aí para melhorar, ajudar essa depuração mucociliar. Tudo isso são coisas que vão contribuir para uma boa drenagem desse muco, facilitando aí a substituição do muco contaminado pelo muco novo, mais fluido e limpo. Opa.
E aí, gente, um dos fármacos, uma das substâncias mais antigas, que já foi muito utilizada como expectorante, hoje nem tanto, tá? Hoje praticamente não se usa, mas ainda você pode ver aí, em algumas apresentações comerciais ainda tem, e nas UBS você pode encontrar, certo ainda. É uma substância bastante barata, né? E que dá resultado. É o iodeto de potássio. Então, a gente usa, né, em forma de xarope, né? Xarope de iodeto de potássio. Como que o iodeto ele age? Em alguns livros de farmacologia, você vai encontrar o iodeto classificado como indutor da secreção reflexa. Indutor da secreção reflexa. Em razão disso, o iodeto ele age como irritante das terminações parasimpáticas gástricas. Olha só, tá? Você toma o iodeto, tá? Ele vai chegar a nível de estômago. Normalmente ele provoca uma irritação gástrica. E ele vai irritar as terminações parasimpáticas gástricas. Agora, as inervações parasimpáticas gástricas são ramificações do nervo vago, né? O nervo vago ele sai aqui do nosso tronco e se divide em praticamente 3 segmentos. Um ramo vai para o coração, um ramo vai para as vias aéreas e o outro ramo vai para o TGI, né? E todos eles estão interligados, porque a origem é uma só. E aí, a irritação gástrica, a irritação dessas terminações parasimpáticas acaba estimulando o reflexo de tosse e, ao mesmo tempo, aumenta o volume de secreção brônquica, salivar, lacrimal e até nasal. Então, ele estimula toda a produção de secreção. As vias parasimpáticas, como nós vimos lá em Farmacologia 1, ela aumenta todas as secreções. Então, ela aumenta a secreção de uma forma geral, incluindo a secreção brônquica. E se aumenta a secreção brônquica, né, e gera o reflexo de tosse, então isso aí vai soltar aquele muco e a tosse vai fazer você expectorar. Nós vamos ver que existem outros fármacos que fazem quase a mesma coisa. Esse quase a mesma coisa é aumentar o volume de secreção brônquica. Uma boa expectoração precisa ter esse aumento de secreção brônquica. E por que é importante esse aumento de secreção brônquica? Porque a hora que você aumenta a secreção, tá? A secreção vem da onde? Vem daquela camada mais inferior, né? Então vem aquela secreção nova surgindo aqui embaixo. E toda secreção nova, ela tem que característica? Ela é altamente fluida. Então, toda secreção nova é altamente fluida. Então, ela vem, ela surge aqui, ela vai fluidificando, e ela vai favorecendo o quê? O batimento ciliar e a fluidificação dessa secreção que está sobre ela presa. Então, o aumento de secreção é importantíssimo para que haja uma boa
fluidificação e expectoração. Então, quando a gente estimula, professor, que ocorra a criação dessa secreção, ela é como se ela expulsasse uma secreção antiga, porque ela estimula o batimento dos como é que é o nome? Das terminações ciliares? Isso. A secreção nova, ela surge, né, de baixo para cima. Ela vai fluidificando e vai acabando aumentando o batimento ciliar e fluidificando e soltando essa secreção presa, essa secreção mais seca. Por isso que é importante o aumento da secreção. Entendi. Obrigado. O iodeto, ele pode trazer aí alguns efeitos, né, colaterais. Mas isso é muito raro, tá, gente? Esse iodeto de potássio, tá, foi usado aí por anos e anos, tá, de uma forma muito contínua aí, nunca teve complicações, mas tem as citações, né? Como náuseas, vômitos, anorexia, né? Porque ele acaba dando uma leve irritação gástrica, rinite, lacrimejamento, conjuntivite, isso aqui é por causa do iodo, algumas pessoas mais sensíveis, né? Pode ter essa reação alérgica ao iodo, aumento das glândulas salivares, a gente chama de cachumba iódica, né? Aumenta aquelas glândulas, mas é provocada pelo iodo. Alergia, erupção urticariforme, até reações bolhosas graves, com febre. Isso aqui é, né, para pessoas que são alérgicas, né, a iodo. Suprime a função tiroidiana, utilizada no pré-operatório de cirurgias de tiroide. Mas isso daqui, gente, precisa de uma dose alta, tá? A dose utilizada como xarope é muito baixa, é muito raro acontecer alguma interferência a nível de tiroide, tá? Quando nós falarmos em tiroide, né, lá na frente, a gente vai ver que o iodo ele interfere aí na liberação dos hormônios tiroidianos. Então, iodeto de potássio como um fármaco, tá, expectorante, tá? O mecanismo dele é irritar as terminações parasimpáticas, estimulando a secreção brônquica. O guaiacolato e glicerina, tá, é bem semelhante ao iodeto, tá, encontrado em associações, mas muito pouco utilizado. Eu nem me lembro se tem alguma forma farmacêutica aí, algum fármaco no comércio que ainda usa ele, tá? Mas ele é bem semelhante ao iodeto e encontra sempre associado. E ele tem a característica, né, importante, que diminui a adesividade plaquetária. E isso pode ser preocupante. Bromexina e ambroxol. Bom, gente, o ambroxol, né, é um derivado da bromexina, que é uma enzima, né? Enzima. E ela também ajuda a liberar as enzimas lisossômicas que degradam o muco polissacarídeo. A bromexina, ela foi aí identificada
extraída, né? Principalmente do abacaxi, né? O mamão também tem esse tipo de enzima, mas o abacaxi tem mais, né? E ele ajuda a digestão, né? A quebrar essas moléculas de mucopolissacarídeos do muco. Então, ele quebra e esse muco acaba se soltando, ficando mais fácil de você expectorar. No comércio, nós temos o Bisolvon, né? O Bisolvon é um exemplo da bromexina. Deixa eu ver se tem aqui não. O Ambroxol, gente, Ambroxol, ele também é um derivado da abromexina, tá? Mas o Ambroxol, veja, nós temos no mercado o Ambroxol e nós temos a bromexina, que é a bromelina, tá? Temos os dois. Aqui está parecendo que é uma coisa só, mas não, tá? São dois fármacos. A bromexina, que é a derivado do abacaxi, o Ambroxol, né, já é um fármaco que foi sintetizado. E o Ambroxol, ele é diferente da bromexina, tá? Alguns autores até consideram que ele também ajuda na liberação de enzimas, mas o principal do Ambroxol é estimular as células secretoras. Eles estimulam, o Ambroxol estimula, né, a secreção de muco, das vias respiratórias. Ele aumenta, então, né, as secreções. E com esse aumento de secreção, como eu já falei, aumenta a secreção, vem uma secreção mais fluida embaixo, porque a secreção nova é altamente fluida, e vai solubilizando, soltando aquela secreção presa e favorecendo o batimento ciliar. Então, Ambroxol é bastante utilizado, a gente usa muito ele hoje ainda, né? No comércio, acho que nós temos o Mucosolvan, tá? É um fármaco bastante utilizado como expectorante, fluidificante do muco. Ok? Ambroxol. Ele é um derivado, então, do Ambroxol, esse Mucosolvan? Não entendi. Ele é um derivado do Ambroxol, esse Mucosolvan que o senhor falou? O Mucosolvan é o nome comercial. O nome genérico dele é o Ambroxol. Tá? Nome comercial. Obrigado, professor. Isso, comercial. E aí surgiu a N-acetilcisteína, né, que é muito utilizada até hoje, né, bastante utilizada, N-acetilcisteína. Esse fármaco, essa substância, tem grupamentos sulfidrilas que rompem pontes de disulfeto das mucoproteínas. O que é isso, gente? O muco, tá? Ele acaba se ligando, os filamentos de muco, né? Eles acabam se ligando, fazendo pontes e disulfeto. E eles vão se ligando, e o muco vai se estendendo. À medida que esse muco se liga e a fibra começa a se estender, ele começa a perder a sua fluidificação. Ele acaba ficando mais aderente, mais seco.
tá? E aí, então, esses grupos alongados se fixam mais facilmente sobre o epitélio, né? Então, acaba ficando muito preso. E muitas vezes eles vão se alongando tanto e perdendo muito líquido que acaba ficando muito seco e forma o que a gente chama de rolha. Forma como uma rolha. Ele seca, fica lá dentro de um bronquíolo, de um bronco, interrompendo a passagem de ar. Ele chama isso de rolha. É muito perigoso, né? A acetilcisteína, através desses grupamentos sulfidrilas, vão se ligar a essas pontes, se ligam. E a hora que esses grupamentos sulfidrilas se ligam à ponte, essa ponte ela se quebra, ela se rompe. Então, esses grupamentos sulfidrila vão rompendo essas pontes e esses filamentos acabam se quebrando e o muco acaba se soltando. Ele funciona aí mais ou menos como um diabo verde aí, respiratório, né? Ele vai solubilizar aquele muco através das quebras dessas pontes de disulfeto, tá? Você pode administrar acetilcisteína através por via oral, por via inalatória, né? E até injetável. Quando se usa ele por via oral, né, a indústria conseguiu mascarar o cheiro e o sabor dele, né, com sabor de laranja, tal, porque esses grupamentos sulfidrilas é enxofre, né? Então tem um cheiro muito forte, né, de enxofre. Então, quando você usa por via inalatória, que a gente usa as ampolinhas ou em gotas, nossa, é um cheiro horrível, né? Enxofre. Parece ovo choco. E o injetável, a mesma coisa. Mas essa substância, tá? Ela é importantíssima. Em hospitais, né, quando tem, principalmente em paciente idoso, né, que está com dificuldade respiratória e que acabam identificando essas rolhas, né, através de uma sonda, você põe lá esse fármaco, né, injetável, despeja lá, depois você faz a aspiração dele. E ele ajuda a soltar essa secreção. E também tem o efeito antioxidante, né? E nós vamos ver que a acetilcisteína, ela tem também a importância muito grande, tá? Em farmacologia, na prevenção e tratamento da intoxicação pelo paracetamol, tá? Depois, quando a gente falar em anti-inflamatório, em outras farmacos aí, pela frente, a gente vai falar disso, tá? O paracetamol, ele sofre a metabolização hepática, e nesse processo de metabolização, a liberação de radicais que se fixam aos hepatócitos e são tóxicos aos hepatócitos. Esses grupamentos sulfidrílicos, eles acabam se ligando a esses radicais intermediários tóxicos e não deixando que ele se ligue aos hepatócitos, né? Então, a acetilcisteína é usada também para isso, tá? Para combater e evitar também o quadro tóxico por paracetamol. Tá tudo bem até aí? Alguma dúvida? Pode repetir a questão do paracetamol que eu não consegui entender, por favor. O paracetamol,
a hora que ele é metabolizado pelo fígado, a reação enzimática que ele sofre libera uns radicais que a gente chama de radicais intermediários. E esses radicais intermediários, eles têm uma alta afinidade pela célula do fígado, os hepatócitos. E a hora que eles se ligam aos hepatócitos, eles provocam toxicidade ao hepatócito. Então, é daí que vem a toxicidade pelo paracetamol. Então, para evitar a toxicidade ou para reverter a toxicidade pelo paracetamol, a gente usa acetilcisteína, que esses radicais sulfidrílicos, eles têm afinidade por esses radicais intermediários. Eles se ligam, não deixando eles se ligar aos hepatócitos, não provocando, então, a toxicidade. Agora entendi. Obrigada. Beleza? Então, a gente vai falar disso lá na frente, tá? Em farmacologia, se não me engano, acho que na 4. Muito bem. Mais alguma dúvida, gente, até aqui? Beleza. Tá aqui, né? Outras indicações, intoxicação pelo paracetamol, foi o que eu já falei, e prevenção da nefrotoxicidade de contrastes radiológicos. Isso aqui é discutível. Alguns autores falam que ajuda, outros falam que não, né? Alguns contrastes pode provocar um certo acúmulo a nível de células do néfron, e aí levam também a uma nefrotoxicidade. E, da mesma forma, esses grupamentos hidroxilas acabam se ligando também a esses contrastes, não deixando com que ele se ligue e se acumule a nível de rim, tá? Mas é um pouco controverso ainda. Tem autores que aceitam, tem autores que não aceitam. Bom, então, até aí, nós falamos em fármacos fluidificantes e fármacos expectorantes. Alguém quer falar alguma coisa? Alguém quer tirar alguma dúvida até aqui? Por enquanto, acho que não. Beleza. Gente, existem fármacos também que são fármacos antitussígenos, né? Fala sedativos da tosse. Bem, uma coisa que a gente precisa deixar muito claro. O que faz um paciente expectorar? A tosse. A tosse. Muito bem. Então, antes de eu utilizar um fármaco antitussígeno, eu preciso examinar muito bem esse paciente, eu preciso diagnosticar e ter certeza que esse paciente ele não está produtivo. O que é produtivo? A gente fala tosse produtiva, é aquela tosse com secreção. Tá? Se o paciente está com tosse, mas ele está com secreção, a gente chama de tosse produtiva, está com um catarro, eu não posso bloquear a tosse. Eu não posso. Porque a tosse é uma aliada importante na expectoração. Eu preciso dela para expectorar.
Então, por isso que muitos médicos são contra o uso de sedativos e tosse. E eu, particularmente, também sou. Tá? A tosse a gente não deve bloquear. A tosse ela pode ser um sinal, né? Muitas vezes, de alguma coisa que está errado. Né? Porque... Oi. O senhor falou que, no caso, não se deve aplicar o antitussígeno se o paciente ele for produtivo, se ele for capaz de produzir a secreção e a tosse, é isso? Se ele está com tosse, tá? E está com secreção, eu não posso bloquear a tosse. A gente chama isso de tosse produtiva. Ele está com tosse, mas ele está expectorando, ele está com secreção. Eu não posso bloquear, porque a tosse vai ser importante para ajudar na expectoração. Eu acho que eu entendi. Acho que eu entendi. Acho não. Ou entendeu ou não. Se ele é produtivo, não. Se ele é produtivo, não pode aplicar o antitussígeno, é isso? Não, não pode. Ok, era essa a minha dúvida. Eu tinha entendido o contrário. Não pode. Professor? Oi. No caso da pessoa muito idosa, a tosse pode ser prejudicial, né? Nesse caso, deve-se aplicar o antitussígeno, mesmo que ela seja produtiva, a tosse seja produtiva? Não pode. Não. Não posso. Tá? Se a tosse é produtiva, eu não posso dar sedativo, independente da idade. Tá? Independente. Eu preciso ver a origem dessa tosse, se realmente é da produção de secreção. Então, aí é preferível, em vez de eu utilizar um sedativo, eu vou usar um expectorante, para que ele solte mais rápido, para que ele solte aquilo lá e acaba o estímulo de tosse. Tá? Entendido, professor. Obrigado, viu? Mas bloquear eu não posso. Tá ok. A tosse é um importante aliado que nós temos. Né? É o seguinte, as vias aéreas, nós temos receptores que captam, né, a presença de qualquer substância, inclusive de secreção. A gente chama isso aí, então, de as terminações perceptivas. E ela vai estimular uma via nervosa, que a gente chama de via aferente, e vai levar esse estímulo até o nosso centro da tosse, que está no nosso tronco encefálico. Tá? Vai até o centro da tosse. Lá, esse centro, ele vai identificar essa informação aferente que foi, fala, opa, tem alguma coisa de estranho nas vias aéreas. E aí, esse centro, então, ele vai desencadear um estímulo, né, pela via eferente, para que você produza a tosse, para tentar o quê? Expulsar aquilo que está te incomodando, aquilo que está de estranho. A gente chama isso de arco reflexo da tosse. Então, a percepção, a via aferente, o centro da tosse, codificando e respondendo pela via eferente e provocando a tosse. Então, isso é o arco reflexo da tosse. Certo? E esse arco reflexo, ele é importante, né? É importante para você expulsar algo estranho, ou para que você perceba que tem alguma coisa de estranho, né?
A tosse, normalmente, ela é desagradável, né? Mas é um alerta. E é um tipo de defesa que nós temos. Tá? E aí, gente, nós podemos interferir nesse reflexo de tosse de algumas formas. Muitas vezes, a gente tem uma tossezinha, né? Que é mais uma tosse irritativa, pela percepção de vias aéreas, né? De poeira, de pólen, irritação alérgica, né? Ou até o próprio ressecamento do ar, quando você fica muito no ar-condicionado, ou no inverno, acontece muito, né? Você acaba tendo um ar mais seco, a secreção, né, começa a ficar muito seca, e isso leva também a estímulo de tosse. Muitas vezes, tá? O fato de você chupar uma bala de hortelã, uma coisa assim, você acaba fluidificando, tá? Geralmente essa região da garganta, né, onde tem muita percepção para tosse, você acaba fluidificando, tá? E cortando o estímulo de tosse. Tá? E é baseado nisso que muitas dessas pastilhazinhas aí, né, que fazem propaganda para tosse e tal, é isso aí. Nada mais é do que uma balinha, né? Quando muito, tem junto algum anestésico, né? O anestésico, quando você chupa a pastilha com anestésico, ela acaba o quê? Anestesiando, e se anestesia a superfície, as suas células receptoras não captam a irritação. E aí você corta o reflexo da tosse. Tá? Então, uma bala, a pastilha com anestésico, pode tirar muita tosse. Ok? Sem precisar usar sedativos de tosse. Quando nós falamos em sedativos, tá? Os sedativos, eles costumam ser de ação aonde? Central, no centro da tosse. Isso aí já a gente vai ver, tá? Que pode ser prejudicial. Ok? Então, essa é uma forma de você cortar o reflexo da tosse, né? Utilizando, né? Utilizando a pastilha, utilizando uma bala, ok? Toda aula, alguém pergunta, né, se usar um house, né? O house, ele tem muito mentol, né? E o mentol, ele refresca, ele gera um ardor, e esse ardor pode ser irritativo e piorar, tá? Então, não é bom. Muito bem. E eu posso também, então, interferir, né? Essa via aferente, eu posso interferir também na via no centro da tosse, né? Que são os famosos sedativos de tosse, né? Entre eles, a gente vai ver a codeína, né, que é bastante utilizado como um sedativo, é um derivado opioide, né? Opiáceo, né? E ela, então, é um sedativo, tá? A tosse. E todos esses opiáceos, tá, eles acabam tendo um efeito sedativo e tosse, porque eles acabam deprimindo o centro respiratório, o centro da tosse,
e acabam também gerando o efeito que é perigoso, que é o bloqueio do centro respiratório, que é muito próximo do centro da tosse. Então, por isso que a gente usa a codeína, que tem uma baixa atividade opiácea, né? É um opioide, mas muito fraco. Então, ela acaba não gerando aí esse efeito. Depois eu vejo, né? Muito bem, gente. E eu posso também interferir na via na via eferente à tosse. Alguns autores, eles dizem que essa via eferente é uma via colinérgica, é uma via parasimpática, né? E essa via, então, os bloqueadores colinérgicos podem, né, também, então, bloquear esse reflexo de tosse. Aí, veja, se usa muito, também quando está com muita tosse, a inalação, né? Misturando aí o fenoterol e o atrovente, que é o que eu esqueci agora, daqui a pouco eu lembro. O fenoeterol, que é um agonista beta-2, ele é broncodilatador, então ele dilata os brônquios. E todo aquele broncodilatador, lembra? Ele aumenta o batimento ciliar. E o ipratrópio, que eu lembrei agora, que é o atrovente, né? O ipratrópio é um bloqueador colinérgico, bloqueia a via eferente da tosse. Por isso que a inalação normalmente acalma, né, bastante a tosse quando utilizado esses dois produtos. Ok? Normalmente, anestésicos, tá, ajudam muito a tosse. Tem um exame que é feito, né, que introduz, broncoscopia, né, introduz uma cânula, né, pelas vias aéreas, até chegar os seus brônquios. Isso aí também é difícil, porque você está colocando uma cânula, né, as vias aéreas, e isso leva a uma tosse horrível, horrível. Então, é colocado a xilocaína gel, né, você vai pondo, introduzindo com a xilocaína, para ir anestesiando, para não dar esse reflexo de tosse. Ok? Muito bem. Então, reflexo, a gente já viu, tal. Aqui, ó. O uso de antitussígeno só está indicado em casos excepcionais em que a tosse é muito incômoda e não haja prejuízo em sedá-la, tá? Então, eu preciso ver a origem dessa tosse para que eu utilize um sedativo. Não posso sair por aí utilizando sedativos, tá? De tosse só porque o paciente está com tosse. Eu preciso ver qual é a origem dessa tosse. Tá? Aqui eu já falei, né? As vias aferentes, os quimioceptores, que captam a via aferente, o centro da tosse, que é muito próximo do centro respiratório,
E os nervos periféricos, né, que são os nervos que da via eferente. Isso aí não tem importância, tá, gente? A codeína, então. A codeína, tá? É um derivado da morfina, né? Eleva o limiar do centro da tosse. Ela também é analgésica e sedativo. Agora, tanto como analgésico e como sedativo, tá? A ação da codeína é fraca. Ela é muito melhor como sedativo do que como analgésico, tá? Essas são as doses que a gente usa. A dose analgésica é de 30 miligramas ou mais, mas ela, como analgésica, gente, eu repito, ela é fraca, tá? Tem preparações farmacêuticas aí que, com a base de codeína, né, que é controlado, mas, gente, como analgésico, ela é muito fraca, tá? Efeitos colaterais. Pode provocar sedação, sonolência, náusea, vômito, tontura, constipação, xerostomia e dependência. Incomum, mas tem pessoas que usam muito, acabam ficando dependentes, sim, porque é um opiáceo, tá? Quem usa muita codeína para tosse acaba tendo uma constipação. Por quê? Porque a nível intestinal nós temos receptores opiáceos, tá? E que esses receptores, eles diminuem a motilidade, eles bloqueiam a contração do músculo liso. Então, isso leva à constipação. O dextrometofano é um outro fármaco anti-toxígeno, só que ele não é... Larissa, por favor, fecha essa porta. O dextrometofano, ele também tem uma ação central como sedativo, só que ele não tem a característica narcótica, ou seja, ele não tem o efeito analgésico, né? Então, ele é mais... Ele tem, sei lá, tem um efeito mais seguro do que a codeína. Então, sem efeito analgésico ou sedativo, ele não gera também a sedação. Ele também não causa a dependência, tá? É metabolizado pelo fígado e devendo ser evitado em hepatopatas. O dextrometofano, ele vem substituindo muitas apresentações para tosse da codeína. Mas existe ainda os dois, tá? Ele também pode dar náusea, vômito, ao contrário da codeína pode dar diarreia, e doses elevadas pode produzir euforia, torpor, incoordenação de marcha. Por quê? Porque ele tem uma ação central, tá? Mas isso daí somente em dose muito alta, quem abusa, né, do uso desses fármacos, tá? Normalmente ele é bem aceito, tá? Sem grandes complicações. O clobutinol, em processos inflamatórios das vias respiratórias, devido às infecções e outras causas. Antes, durante ou após procedimentos diagnósticos de intervenções terapêuticas do tórax, nos brônquios ou na pleura, depois de anestesias, especialmente após intubação. Então, veja que é um fármaco, tá, utilizado mais a nível hospitalar, tá? Mais a nível hospitalar. Ele é um antitussígeno também, não opiáceo, então ele também não é derivado da morfina, tá? Atua por ação direta no centro da tosse, tá? Em vários experimentos animais, a potência antitussígena do
do clobutinol demonstrou ser similar à da codeína. Entretanto, ao contrário da codeína, não exerce atividade analgésica, não inibe o peristaltismo intestinal e não induz a depressão respiratória em doses terapêuticas. Então, essas são as vantagens, né, do uso aí do clobutinol, tá? Em relação à codeína. Muito bem. E aí, gente, o clobutinol, tá? A gente encerra os fármacos de tosse. E a gente também encerra o que eu tinha para falar para vocês hoje. E aí? Perguntas, dúvidas?